Você já sabe que quarta-feira é o dia do nosso quadro Fala Doutor. O advogado Luiz Bino vai falar sobre direito digital aqui. Doutor, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado pela presença do senhor aqui, tá certo? Eu agradeço o convite sempre. Vamos falar então sobre como nos protegermos aí, né, das redes digitais, desse mundo digital. Inclusive a gente mostrou um novo golpe que está sendo aplicado na internet, que é até relacionado às pessoas mandarem links, né? As pessoas que recebem o benefício, nem pessoas que recebem o benefício estão protegidas, né? Os criminosos estão de olho nesta situação. E na reportagem foi falado sobre esse cuidado, né? De, olha, receber um link falando que é de um determinado órgão federal, muito cuidado. A atenção tem que ser sempre redobrada, né, doutor? Com certeza. Quando a gente está tratando da internet como um todo, você fica muito exposto, de fato, né? A gente tem nossos dados todos aí nas redes sociais, nosso nome, a gente consegue vincular muitas vezes parentesco e aí acaba vindo essa gama de golpes, né? Então, a gente tem esses golpes de links, geralmente o pessoal fala assim, você ganhou um concurso ou clica no link porque tentaram acessar a sua conta do banco e você já clica, assustado, né? E é aí que ele consegue acesso a todos os seus dados, entra no seu WhatsApp, no seu Instagram, é um grande problema que a pessoa tem. E até mesmo hoje a gente tem um golpe que também está acontecendo bastante, que é de processos. Então, entram em contato com uma pessoa e falam, a gente tem aqui o seu processo de INSS, seu processo contra o banco, saiu o resultado. E aí a pessoa às vezes está aguardando, de fato, um processo que é demorado e ela acredita naquilo e acaba caindo, né? Então é sempre bom a gente ter um cuidado redobrado. Liga para o seu advogado, entre em contato com o seu banco, de fato, não clica direto no link, porque geralmente eles não entram em contato dessa forma. O banco ele vai te ligar, ele vai pedir suas informações, ele vai confirmar se é você, ele vai se confirmar enquanto banco também. Então, sempre bom a gente ter muito cuidado quando a gente está tratando de ambiente digital, né? Com certeza. Vamos então aqui, Nath, colocando para a gente mais uma pergunta aqui. Como proteger a propriedade intelectual na internet, especialmente em relação a conteúdos publicados em redes sociais e websites? Isso daí, quando a gente está tratando de produção de conteúdo, principalmente na rede social, tem muitos produtores de conteúdo mesmo. Vou criar ali um meme, criar uns vídeos, fazer um conteúdo meu. Tem gente que vive disso. Tem gente que vive disso. E qual que é a grande dica que a gente dá? Porque quando a gente está falando de marca, a gente consegue proteger marca, né? A gente tem o INPI, a gente faz a produção da nossa marca, tudo. Só que quando a gente está falando de conteúdo, essa repostagem, essa republicação do conteúdo, muitas vezes a pessoa baixa o seu conteúdo e posta na sua própria rede social. Qual que é a dica que a gente faz? Coloca sempre uma marca d'água com a sua marca, né? Com a sua marca ou com o seu arroba, entendeu? Que aí você vai conseguir colocar ali falando, olha, aquele conteúdo ele foi repostado do Bruno. Sim. Entendeu? E aí você, ainda que a pessoa tenha baixado o seu conteúdo e repostado em outro lugar, você consegue, então, saber de quem que é. Sim. E a proteção também aqui, especialmente, vem quando você não quer que aquela pessoa reproduza o seu conteúdo ou ela usou para uma reprodução indevida, por exemplo. Você pode notificar a pessoa para que ela exclua o conteúdo. E ela não excluindo, aí a gente pode entrar até contra a rede social também. Doutor, esse caso que o senhor trouxe, a gente não sei se enquadraria como um plágio, né? Ou você pegar aquele vídeo, aquela foto, você reproduzir sem dar os devidos créditos, né? Seria basicamente isso? Basicamente um plágio. Basicamente um plágio. Não deixa de ser um plágio. O plágio ele não é apenas aquilo que você produz cientificamente. Você também tem o plágio enquanto ao conteúdo que você posta, que você produz, né? A sua marca também, o que você produziu, a gente diz o seguinte, dentro de uma produção de conteúdo, não é apenas o vídeo, aquilo que a gente fala, né? Ou faz. Também o próprio copyright, que é chamado, né? A postagem, a legenda que a gente coloca, tudo aquilo, ela é pensado e leva um tempo. Sim. Então, você ter a sua proteção nisso também é muito importante. Certo. Vamos para mais uma pergunta aqui, então. Quais são as responsabilidades de provedores de internet e redes sociais em relação a conteúdos gerados por usuários? Inclusive, eu já pego esse gancho, porque nós temos aqui uma polêmica muito grande, né, envolvendo a justiça no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, com o Elon Musk, que é proprietário do X, o antigo Twitter. Há uma polêmica também em relação à questão ao Instagram. Qual que é a responsabilidade dessas pessoas, dessas empresas, relacionada aos perfis que talvez publicam? Se essa empresa for acionada
e a justiça entender que ela deve excluir aquela conta, aquela publicação, essa empresa, de fato, ela é responsável por retirar da sua plataforma um conteúdo que pertence ao perfil de uma outra pessoa? Vou explicar como funciona esse caso, tá? Aham. A gente tem uma lei chamada Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ela é o que regula a internet enquanto a produção do conteúdo, a responsabilidade tanto do usuário quanto da rede social. Sim. O principal responsável é o usuário. Então, eu, enquanto usuário, eu sou responsável por aquilo que eu posto e aquilo que eu falo. Sim. Certo? Por que a empresa ela não é a principal responsável? Porque a partir do momento que eu passo para a empresa a responsabilidade dela moderar conteúdo, eu estou transformando ela em um órgão censor. Então, Entendi. eu estou fazendo uma censura prévia. Sim. E a própria lei já me traz que a censura prévia é proibida. E para coibir a censura prévia, o responsável é o usuário. Então, o usuário, ele é o responsável. Toda vez que o usuário, ele se exceder, cometer algum crime de injúria, difamação, calúnia, alguma coisa nesse sentido, ele é o responsável. Então, você vai entrar contra o usuário. Eu vou Sim. fazer uma ação, uma notificação contra o usuário. Olha, eu não sei quem é o usuário, ele está usando um perfil falso, uma conta que não dá para identificar. Aí sim eu entro contra a rede social. Sim. Tá? Então eu entro contra a rede social para que ela tome a providência pelo aquele conteúdo. Mas não existe na legislação, e é até um fato interessante, que a gente não tem a remoção do perfil da conta em si. Então essa situação que foi criada ultimamente de se excluir o perfil inteiro da pessoa, ela é, pela maioria dos juristas, um tipo de censura prévia. Porque eu já estou censurando a pessoa previamente do que ela pode chegar a falar. Então, a legislação, ela prevê pra gente apenas a remoção do conteúdo. E não aí, a exclusão da conta. A exclusão da conta, não. A exclusão da conta, não. A exclusão da conta, ela só acontece, por exemplo, quando é um perfil falso. Então, Entendi. a pessoa que está se fazendo passar por outra, entendeu? Porque a própria Constituição, ela tem a previsão da liberdade de expressão, desde que não seja o anonimato. Sim. Então, esse anonimato, sim. Olha, eu estou utilizando um perfil falso, ou uma alcunha, né? um apelido falso, para, muitas vezes, atacar uma pessoa, para fazer uma calúnia, uma difamação. Aí, nesse caso, sim. Nesse caso, a rede social ela tem esse direito porque a pessoa está se aproveitando de um anonimato para para proferir esse tipo de coisa. Então, quanto à responsabilidade do provedor de conteúdo, que é a rede social, o site, ele é responsável em segundo caso. Se eu não consigo achar o usuário, identificar, aí sim a rede social, não removendo o conteúdo, ela vai ser a responsável. Nesse caso, se nós tivéssemos hoje uma legislação que obrigasse você vincular a conta, o perfil da rede social, a uma conta, a uma pessoa física de fato ou jurídica de fato, nós resolveríamos ou solucionaríamos boa parte desses problemas judicialmente? Eu sou a favor dessa tese, eu defendo muito essa tese, né? Hoje a gente discute muito sobre regulação de rede social. A gente já tem uma regulação da internet, que é o Marco Civil, e ele funciona muito bem, é uma lei que foi muito bem elaborada e muito bem conversada com todos os setores. E essa vinculação, né, que é onde eu consigo, de fato, responsabilizar o usuário, eu vincularia ele através de um CPF. Olha, estou criando uma conta, eu não estou falando que esse CPF vai ficar público, exposto para ninguém. Não, Sim, não. mas é um banco de dados para controle caso precisasse para a própria rede social, para a própria rede social. Então, a própria rede social, ela já tem, olha, eu sei quem é o dono daquele perfil que está proferindo ali uma difamação, uma calúnia, ou está atacando alguém, ou está utilizando somente para fazer notícias falsas. Aí eu consigo, então, de fato, vincular as pessoas. Eu sou a favor desse tipo de regulação da internet, de regulação da rede social. Vincula o CPF. Você já sabe quem é o responsável, você consegue ir ali diretamente. Aí eu não precisaria chegar a um extremo de tentar remover uma conta inteira ou tentar até mesmo banir uma rede social aí de operações, né? Certo. É um assunto até polêmico, né? Porque quando foi falado nessa questão de regulamentar ou não, falar, isso é o tipo de censura, isso não pode, isso, aquilo outro. É só você pensar, se hoje existe um banco de dados, por exemplo, para a Polícia Civil, é todo mundo que vai lá, nasceu, você tem um registro, né? Ou antes nós tínhamos o CPF e o RG, agora isso está tudo unificado num documento só. Ou seja, existe uma central, né? Um armazenamento de dados de todos, justamente para você identificar.
E a rede social, se você tiver essa identificação, é muito mais fácil. Até porque você reduziria o número de crimes virtuais também, né? Pessoas que entram com contas falsas para difamar, para falar mal de alguém, para disseminar informações falsas, as famosas fake news. Eu acho que isso tudo ajudaria bastante. Eu vou só para uma última pergunta aqui, para a gente poder encerrar, porque rendeu bastante o nosso bate-papo. Essa é remoção de conteúdo, então, e a moderação de posts ofensivos. Como é que funciona isso? A pessoa que se sentiu ofendida por algum motivo busca isso judicialmente e aí a justiça vai identificar se aquele conteúdo é ou não ofensivo e tenta acionar primeiro a pessoa. Exatamente. Não identificou, entra para a rede social. Exatamente. Como que funciona, tá? Falando na prática agora, quanto esse tipo de ação para remoção de conteúdo. Utilizando, de fato, o Marco Civil da Internet. Então, eu vou utilizar a legislação do Marco Civil da Internet e solicitar essa remoção de conteúdo. Sim. Como que eu solicito a remoção de conteúdo? Eu entro contra o usuário e eu já posso indicar também na ação a rede social, para que ela também tome a providência, né? Às vezes o usuário não vai ser encontrado e eu já consigo solicitar para a rede social tomar a providência de remover o conteúdo ofensivo. Não necessariamente ela vai pagar uma indenização. Claro, se ela não remove, tá? Segundo o próprio Marco Civil da Internet, se ela não remove, ela é responsável sim, e aí ela paga uma indenização. Mas funciona dessa forma. Me senti ofendido? Eu posso, administrativamente, mandar uma notificação extrajudicial para a pessoa que me ofendeu, para que ela remova o conteúdo. Não tive sucesso? Eu posso entrar com ação para que seja aquele conteúdo removido, solicitando danos morais contra a pessoa e até mesmo contra a empresa, caso a empresa não tome a providência necessária, que foi que o juiz determinou. Luiz Bino, advogado especialista em direito digital, quero agradecer a sua presença no programa, Bruno. tá? Obrigado, e a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto que é importante, né? São vários leques aí dentro desse mundo digital. A gente tem toda a proteção de dados também, tem muita coisa que a gente pode falar dentro desse ambiente. Voltaremos a falar. Nosso Obrigado. programa volta na semana que vem.